Meu nome é Tarciane Guimarães Guerra e meu trabalho foi orientado pelo professor Guilherme Jorge Brigolini Silva e co-orientado pela Fernanda Pereira Fonseca Eloy. Ele consiste na ativação de rejeito de barragem de minério de ferro e sílica ativa com hidróxido de sódio. A produção de cimento Portland em todo o mundo é responsável pela geração de toneladas de CO2, tendo sido 2,2 bilhões somente em 2016, e também por uma alta exploração de recursos naturais, sendo que a cada 2 bilhões de toneladas de cimento produzidos são necessários cerca de 3 bilhões de toneladas de matéria-prima. Além disso, a geração de rejeito de mineração representa um grande passivo ambiental e social. Entre 1990 e 2010, 33 acidentes considerados graves ou muito graves relacionados à barragem de rejeito ocorreram no mundo. Assim, precisa que se desenvolvam novas tecnologias para que os impactos causados na produção de cimento Portland e na disposição de rejeitos em barragens possam ser mitigados. Uma possível alternativa que vem sendo estudada recentemente é a produção de cimento alcalinamente ativados. Estes cimentos são originados a partir da reação entre soluções alcalinas, como ativadores, e aluminosilicatos amorfos, como precursores. Na reação, os óxidos de silício e alumínio presentes no precursor reagem com a solução alcalina, formando ligações policialatos. Porém, poucos trabalhos com a utilização de rejeito de mineração de ferro como precursor podem ser observados na literatura. Entretanto, esse material nem sempre possui uma quantidade suficiente de óxido de silício para as reações ou possui grande parte desse óxido organizado em estruturas cristalinas, que são estruturas menos reativas. Então, podem necessitar de uma fonte adicional de óxido de silício. Assim, esse trabalho busca contribuir para o entendimento de cimentos alcalinamente ativados com a utilização de rejeito de barragem de minério de ferro como precursor e com a adição de sílica ativa em diferentes porcentagens. O objetivo geral do trabalho é avaliar propriedades físicas de cimento alcalinamente ativado de rejeito de barragem com adição de sílica ativa. Como objetivo específico, tem-se caracterizar o rejeito de barragem de minério de ferro e a sílica ativa, determinar a densidade aparente dos cimentos aos 5 e 28 dias de idade e determinar as propriedades mecânicas, resistência à tração na flexão e compressão, do cimento aos 5 e 28 dias de idade. Para a produção de cimentos foram utilizados o rejeito de barragem de minério de ferro, a sílica ativa e o hidróxido de sódio como ativador alcalino. O rejeito foi moído em moinho de bolas por 30 minutos a fim de se obter uma distribuição de tamanho de partículas similar aos resultados encontrados na literatura. O rejeito e a sílica foram secos em estufa a 100 graus por 24 horas para obtenção da caracterização química que foi feita pela técnica de fluorescência de raio-x. Em seguida, foram moldados 4 traços. O traço 1 não teve adição de sílica ativa. O traço 2 teve 1,5% de adição. O traço 3 teve 2,25% e o traço 4 teve 5%. A concentração molar do hidróxido de sódio foi igual a 8 mols por litro e a relação água sólida foi de 0,27 para todos os traços. Para a moldagem, foi seguido o método One Part. Foram moldados 6 corpos de prova prismáticos de cada traço. Destes, 3 foram avaliados quanto às propriedades físicas aos 5 dias de idade e 3 aos 28 dias de idade. Os resultados de FRX mostram que o rejeito possui um elevado teor de óxido de ferro e de óxido de silício em sua composição, e a sílica ativa possui um alto teor de óxido de silício. É possível observar também que a relação de dióxido de silício por óxido de alumínio do rejeito é igual a 2,37. De acordo com a literatura, uma relação na faixa de 3,3 a 4,5 seria adequado. Portanto, ao adicionar a sílica ativa, é possível aproximar dessa relação proposta. Quanto ao resultado da densidade, foi possível perceber que houve diminuição com o aumento da adição da sílica ativa, exceto para o traço 2, o qual ela apresentou em torno de 5% menor que a média. Essa diminuição provavelmente está relacionada ao aumento da proporção de sílica ativa em relação ao rejeito de barragem de minério de ferro. Enquanto ele possui massa específica em torno de 3,37 a 4,48 gramas por centímetro cúbico, a sílica ativa comumente possui massa específica de 2 a 2,2 gramas por centímetro cúbico. Ao comparar a densidade aparente entre as duas idades, é possível perceber que os valores são maiores para todos os traços aos 28 dias quando comparado aos 5 dias. Acredita-se que isso ocorre devido à reorganização e à densificação da estrutura na formação dos produtos de geopolimerização.
A partir do gráfico, é possível notar que a resistência à tração na flexão tende a aumentar com a adição da sílica ativa, exceto no traço 3. Ao comparar os dois gráficos, é possível perceber que, com o aumento do tempo de cura, a resistência à tração na flexão diminuiu, exceto no traço 3. A partir dos gráficos, é possível perceber que a resistência à compressão também tende a aumentar com a adição da sílica ativa. E assim como na resistência à tração, a resistência à compressão aos 5 dias de cura é maior do que aos 28 dias na maioria dos traços, o que pode estar associado a processos de eflorescência e carbonatação, que podem causar a degradação das matrizes ao longo do tempo, diminuindo a resistência à compressão. Assim, a máxima resistência à compressão atingida neste trabalho foi de aproximadamente 13 MPa aos 5 dias, sem nenhum processo de ativação térmica ou mecanoquímica dos precursores. Além disso, a NBR 7170, tijolo maciço cerâmico para alvenaria, recomenda resistência mínima à compressão entre 1,5 MPa a 4 MPa, variando com a categoria dos tijolos cerâmicos maciços. Logo, todos os traços produzidos nesse trabalho atendem à exigência de categoria A, 1,5 MPa, e que o traço 4 atende à exigência da categoria C, 4 MPa, para as duas idades. Assim, é notório o potencial de possível aplicação dos materiais estudados para a produção de tijolos cerâmicos, sendo necessários importantes estudos futuros que avaliem o geopolímero quanto aos outros requisitos da norma brasileira. Gostaríamos de agradecer à Universidade Federal de Ouro Preto, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, o Grupo de Pesquisa em Cimentos Alcalinos Ativados e a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior pelo apoio na produção deste trabalho.